Processos de cidadania italiana no ano de 2023, após as alterações na legislação, né, que nós tivemos recentemente no ano passado, no ano de 2022. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou advogado, CEO aqui da Via Consolato, e hoje eu venho explicar um pouquinho para você que deseja ingressar com o seu processo, ou para você que já está com o seu processo em curso, explicar um pouquinho como estão funcionando na prática após as alterações na legislação italiana. Eu vou explicar um pouquinho o que mudou, o porquê mudou, né? Vou explicar um pouquinho para você e como é o cenário que a gente espera agora no ano de 2023. Bom, gente, inicialmente é importante dizer que a alteração na lei, ela se deu numa reforma não, melhor, numa alteração no Código de Processo Civil italiano no final de 2021. E essa alteração que nós tivemos na legislação, especificamente no Código de Processo Civil italiano, ela se refere ao quê? A competência territorial em relação aos tribunais, né, da Itália. Ou seja, vou melhor explicar aqui para vocês. Quando a gente distribui uma ação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no cenário Brasil, quando a gente distribui uma ação, existe uma competência territorial. Por exemplo, se aquele requerente, né, o autor daquela ação, se ela for uma jurisdição voluntária, por exemplo, a pessoa ela vai entrar com uma ação para retificar, por exemplo, uma certidão, né, de registro. Vai retificar um nome ali. Essa ação ela vai ser distribuída no foro competente da residência daquele requerente. Ou seja, ele vai informar ao foro ali qual é o local que ele reside e essa ação será distribuída pelo foro da competência da residência daquele requerente. E foi isso que aconteceu na Itália. Antes, os processos eles eram distribuídos no Tribunal de Roma. Como Roma concentrou um grande número de ações, né? Para quem acompanha e sabe que Roma ficou com uma sobrecarga muito grande, nós tivemos essa reforma no Código de Processo Civil para que os outros tribunais também pudessem, né, ter a competência em julgar as ações de cidadania italiana. Então, começou a valer no final de junho do ano de 2022, do ano passado, e a partir de junho, né, meados aí no finalzinho de junho de 2022, as ações elas não passaram mais a ser distribuídas diretamente ao Tribunal de Roma, e sim no local de nascimento do dante causa, ou seja, do italiano que dá direito a você requerer a sua cidadania. Eu sei que muitos já sabem, mas é importante explicar. Por exemplo, se o seu italiano ele nasceu na cidade, na comuna de Rovigo, de Padova, ele nasceu ali em Milão, então a ação ela será distribuída no local de nascimento daquele italiano. E como vai funcionar na prática, gente? Olha, vamos lá. Nós aqui no escritório costumamos ser muito cautelosos ao a gente passar alguma informação aos nossos clientes. Por exemplo, o que visou essa mudança? A celeridade processual? Sim. Nós teremos a celeridade nos processos? Tudo indica que sim, mas é muito recente ainda, né? O que a gente pôde perceber foi o seguinte: antes, no nosso cenário antigo, nós tínhamos aí aproximadamente para que o tribunal marcasse a audiência aproximadamente um time aí de um ano aproximadamente. Então, ou seja, você distribuía a ação antes no Tribunal de Roma e a audiência ela era marcada aproximadamente um ano após você distribuir esse processo. O que a gente pôde perceber é que as audiências elas têm sido marcadas com até no máximo 6 meses. Então tem processos que a gente distribuiu que o tribunal marcou a audiência para 4 meses da data de distribuição. Tem processos que a gente distribuiu e a audiência foi marcada com 5 meses, e nós já tivemos aqui um caso que a audiência foi marcada com 3 meses, ou seja, no ano passado mesmo, nós distribuímos o processo e já tivemos audiência no mês de novembro.
Contudo, nós não temos a sentença desse processo ainda. Todos os tribunais vão funcionar dessa forma? Não podemos afirmar essa informação, né? Não tem como a gente falar que porque um tribunal julgou dessa forma, os outros tribunais também vão adotar a mesma medida. É a mesma coisa quando cai em um determinado juiz, em uma determinada vara. Uns são mais céleres, outros não. É a mesma coisa em relação à comune. Tem comune que é mais rápida, tem comune que é mais demorada. Então, esse vídeo aqui, gente, é para que vocês entendam. A legislação, a alteração na legislação, ela veio para trazer celeridade. Mas isso não garante que efetivamente nós teremos essa celeridade. Tudo indica que sim. Então, quando um cliente ele me pergunta, doutor, qual é o prazo? Porque eu conversei e eu vi que agora os processos estão saindo em menos de um ano. Olha, eu não posso garantir e nem dar nenhuma informação que o processo daquele cliente ele vai sair antes de um ano. Pode ser que ele saia dentro de um ano e meio? Pode ser, né? Nós esperamos que sim, né? Nós ficamos muito felizes quando isso acontece, mas isso não é uma garantia de que esse processo vai sair antes do que eu costumo dizer para os meus clientes. É bom que ele entenda que um prazo razoável é sempre 2 anos e meio, para que esse processo ele seja finalizado. Por quê, gente? Não é porque a audiência ela foi marcada com 4 meses, 5 meses, que o seu processo ele vai se finalizar em 5 meses. Depois dessa audiência, ele fica concluso para o juiz dar uma sentença. Depois a gente tem que aguardar a certidão de trânsito e julgado. Depois a gente tem que encaminhar isso à comune para que façam as transcrições. E tudo isso existe um procedimento. Então, obviamente que a gente deseja muito, né, que os processos de cidadania eles corram de uma forma muito mais célere, mas é importante dizer que isso não é uma garantia. Então nós esperamos que no ano de 2023, de fato, nós tenhamos aí agilidade nos processos, não só dentro dos tribunais, mas também dentro das comunes, dentro dos consulados. A gente espera muito isso, porque isso vai ajudar muito, né? Aí os que têm descendência, porque já o cenário sofrido aí, quem é de São Paulo, quem é de Curitiba, sabe que os consulados demoram muito, né, em relação aos processos de cidadania. Até para quem já é italiano, para fazer agendamento aí para tirar passaporte, sabe que os processos eles são muito morosos. Então a gente torce que esses processos eles ganhem, né, celeridade, mas respondendo aí geral, né, respondendo aí uma dúvida que tem gerado aí muita ansiedade nesses requerentes. Gente, tudo indica que nós teremos os processos de uma forma mais célere. A alteração na legislação ela veio de fato para que a gente agilize os processos dentro dos tribunais, né? Até porque a gente está descentralizando, os tribunais não têm uma fila ainda. Então isso é muito importante, é um ponto muito positivo. Mas lembrando, nunca é garantido. A garantia que você tem é que se você cumpre os requisitos, se você preenche tudo ali que é exigido pela legislação italiana em relação à sua cadeia sucessória, à sua árvore genealógica, apresentando a documentação de forma correta, né, garantindo ali, informando ali que você tem garantia, né, pelo direito de sangue, você vai obter a sua cidadania italiana. Mas, né, tudo tem um processo, tudo tem um passo a passo, não tem como a gente garantir um milagre, né? Olha, vai sair em 3 meses, em 4 meses você tem aí sua cidadania. Não tem como a gente garantir esse tipo de processo ao cliente. Se acontecer, maravilha, você vai ficar muito feliz, nós também, mas é muito importante saber. Tudo indica que o nosso cenário para 2023 vai ser muito positivo, mas é sempre importante lembrar que até por tratarmos aí de um processo judicial, a gente não pode dar garantias ao cliente. A gente pode apresentar um cenário de como as coisas estão ocorrendo na prática. É por isso que eu fiz esse vídeo aqui
para trazer essas informações de como ocorrem aí os processos na prática. E é assim, gente, as audiências elas estão sendo marcadas com bastante celeridade, mas na prática nem é sempre aquilo que a gente imagina, né? Então, falando de uma forma muito bem coerente, bem razoável, entendemos aqui, depois de uma análise dentro dos processos que nós temos, nós da Via Consulato entendemos que um prazo muito razoável para o cliente ter em mente é que o processo dele pode sair abaixo de 2 anos, né? Então pode ser que você tenha aí seu processo concluído aí entre 1 ano e meio, mas nunca será garantido, né? Então tenha em mente que o seu processo ele vai ser finalizado dentro de 2 anos, 2 anos e meio. Se sair antes, maravilha, vocês estarão muito felizes e é isso que a gente aposta aí nesse ano de 2023, que os processos eles venham correr com essa celeridade, né, gente? Mas esse é o vídeo que eu deixo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí. Segue a gente na página aqui no canal que vai ter bastante vídeo aí com bastante informações para todos vocês. Muito obrigado.